Olá! Hoje nós vamos falar sobre dislipidemias e também sobre hipertensão arterial, que são assuntos extremamente interligados. Assim como a hipertensão arterial é interligado aos casos de derrame e infarto, por exemplo. Dislipidemias é o aumento da gordura que circula no nosso sangue. Estou falando de colesterol, estou falando de triglicérides, que durante o programa nós vamos explicar a diferença que existe entre esses dois tipos de gorduras. Temos no colesterol aquele colesterol que chamamos de bom, que é o HDL, que na verdade tem uma finalidade de varrer, de limpar, fazer uma limpeza nas nossas artérias. Mas temos o colesterol ruim, que é o chamado LDL, que é aquele que provoca as doenças ateroscleróticas, ou seja, entopem as artérias, se acumulam na parede das artérias e fazem as obstruções, causando aí infarto, derrame, tromboses e outros tipos de doença. Vocês vão entender bem no decorrer do programa. Hipertensão arterial. O que será que causa a hipertensão arterial? Existem casos de hipertensão arterial que não se encontra a causa, mas vocês vão perceber durante o programa como a hereditariedade e a genética são pesadas, são cargas pesadas, tanto nas dislipidemias, que são as doenças do colesterol e do triglicérides, como a hipertensão arterial. 40 milhões de brasileiros hoje são hipertensos. É um número altíssimo. E o pior, 50% não sabem que tem a pressão alta. Quando vão descobrir que tem a pressão alta, estão sofrendo ou um derrame, ou um infarto, ou uma angina, ou qualquer outro tipo de doença causado pela pressão alta. Importantíssimo, portanto, cuidar da saúde, fazer exames periódicos, principalmente aqueles que têm uma história familiar. E vocês vão ver como é importante o controle do sal na dieta, como é importante a atividade física e uma alimentação equilibrada e uma vida mais tranquila, sem tanto estresse. Convido vocês a continuarem conosco, nós vamos para um intervalo muito rápido. Estou aqui recebendo o Dr. José Tasca, que vai conversar conosco sobre essas doenças. Volto já já. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e quem assistiu o programa aí, o início do programa, o editorial, viu que nós vamos falar de dislipidemias, que é em relação à alteração do colesterol, do triglicérides. Já falamos aqui com o Dr. José Tasca sobre diabetes, que foi um programa sensacional, que as pessoas me deram feedback, gostaram muito, viu, Tasca? O Dr. José Tasca, eu vou apresentá-lo aqui mais uma vez, ele é cardiologista, é também endocrinologista, intensivista, médico intervencionista. Dr. Tasca é uma sumidade, coordena a UTI da Santa Casa há muitos anos, hoje também é coordenador da UTI, já também há um bom tempo, da UTI do Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, ou seja, é um médico realmente que tem uma experiência, um conhecimento muito grande em relação a essas doenças, né, que hoje é a maior causa de morte, que são as doenças advindas dessas alterações, as doenças cardiovasculares, que é a maioria aí que leva ao óbito. Mais uma vez, Tasca, obrigado por você disponibilizar. E também o Tasca, ele é delegado, vamos dizer assim, do Conselho Regional de Medicina, né, aqui de Poços, da sucursal de Poços de Caldas. Então, só Poços como uma região também nos ajudando aí nessa questão ética, nessa questão da organização da filosofia e da ética na atuação da medicina. Então vejam que não é pouca coisa, eu não vou falar mais, senão vou passar o programa aqui falando, né, Tasca? Querido, muito obrigado mais uma vez, viu, meu amigo? Prazer, Regina, estar aqui. Você colabora muito para a informação com as pessoas e é muito importante as informações serem corretas e principalmente atualizadas. Então nós escolhemos aí, conversamos, o que nós vamos falar, né? Vamos falar de dislipidemia, né? Então eu já vou começando uma pergunta de uma telespectadora que já vai entrar direto no assunto que nós vamos abordar hoje. Roda para mim a pergunta da Assunta, por favor. Doutor Tasca, né?
Eu gostaria de saber o que é a doença do colesterol. Assunta. A doença do colesterol, para simplificar, é o envelhecimento do sistema arterial, que é conhecido, que vocês conhecem com o nome de aterosclerose. Então, do que se trata? Se trata de uma deposição de uma gordura chamada colesterol na luz do vaso, né, e que vai ao longo do tempo obstruindo esse vaso até que ele impeça a circulação do sangue, essa obstrução impeça a circulação do sangue ou dificulta a circulação do sangue, ou essa obstrução se rompe e forma um coágulo e obstrui, bloqueia o fluxo de sangue nesse vaso. Então, nesse desenvolvimento, ele vai impedindo que o sangue alimente as células, levando o oxigênio, ou obstrui agudamente, levando uma perda da função daquele órgão. Se a obstrução for numa perna, a pessoa pode perder a perna. Se for numa coronária, ela tem um infarto agudo do miocárdio. Se obstruir uma artéria do cérebro, o indivíduo tem um acidente vascular cerebral ou AVC, como é conhecido. Enfim, é a forma com que o organismo envelhece. E esse envelhecimento pode ser apressado por uma série de doenças, das quais uma nós conversamos no último programa aqui com a Regina, e hoje nós estamos aqui para conversar com vocês sobre 2 outros fatores que levam a esse problema, que é a hipertensão arterial, ou a pressão alta, e a aterosclerose, ou a doença do colesterol. Tá, então eu até ia te falar, a aterosclerose, então, toda essa situação que você explicou agora, aí gerando a obstrução das nossas artérias, isso. Não é isso? Isso. Tá, ok. Tasca, quais são, em relação ao colesterol, as pessoas falam, nossa, eu estou com colesterol. Tá, nós não vivemos sem ter o colesterol também, não é isso? O colesterol é importantíssimo. Não é isso? Qual que é a importância? Produção de hormônio, por exemplo, é importantíssimo. Tá. O que chama atenção é quando existe um desbalanço entre o colesterol bom e o colesterol ruim, ou existe uma tendência genética à deposição desse colesterol ruim na parede das artérias. Então, veja, é necessário, faz parte, nós precisamos de muito pouco colesterol. Hoje se sabe que os níveis de colesterol que nós convivemos na civilização ocidental, em função do estilo de vida errado, nós vivemos hoje com uma taxa de colesterol muito além do necessário para a gente ter uma boa saúde. Certo. Uma criança... Uma criança, em média, em torno de 120 miligramas o colesterol. Seria esse o colesterol ideal? Ideal para todos nós. Para todos nós, né? Levarmos o colesterol da criança. Tínhamos, né? A criança tinha em torno de 120, porque com essa alimentação que se tem hoje, esse sedentarismo, isso aí vai começando a fazer uma alteração, inclusive, na criança. Metabólica, né? Na época da guerra do Vietnã... Nós estamos tendo crianças, tá? Eu sou pediatra, você sabe... Muita criança com aumento de colesterol. Então, na época da Guerra do Vietnã, que a maioria dos ouvintes não participaram, porque foi há muitos anos, eles começaram a observar que os soldados de 18 anos que morriam na guerra, eles faziam anátomo patológico e observavam que eles tinham placas de colesterol nas artérias. Aquilo que eles viam nos jovens de 18 anos, hoje nós estamos vendo nas crianças pelo estilo de vida alterado. Alimentação, falta de atividade física, obesidade batendo nas portas das crianças. Gordura trans, esses produtos industrializados, enfim, tem uma série de... A gordura trans, tá? Só para a gente orientar as pessoas, que eu acho muito importante, quais os alimentos ela tem? Gordura trans é aquela da batatinha que a gente compra no supermercado, aqueles... quitutes que dão sabor, né? Aquela gordura tão nociva quanto as gorduras saturadas. Né? É verdade que o azeite de oliva, o azeite extra virgem, ele realmente é bom, Tasca? Como é que está essa situação aí? O azeite, de uma forma geral, é bom. É bom. É bom. Você tem uns
tem uns melhor que os outros, mas de uma forma geral você pode usar que ele tem vantagens. Mas é o azeite de oliva ou o chamado azeite de oliva extra virgem, que a gente vê aí nas marcas? Regina, não ou sei de azeite assim, de oliva também ele é bom? Todos eles são bons. Tá. Todos eles são bons. Certo. É como o azeite de canola, que é um outro Sim. tipo, óleo de canola, que é um outro tipo, também é bom. O óleo de soja? O óleo de soja, bom também. Bom também. Bom também. Tá. Tem óleos que têm uma proporção ruim de componentes. Né? Tá. Então, mas o que importa é que você, usando o óleo de oliva, usando o óleo de canola, o óleo de soja, você está com uma proporção de gorduras insaturadas boas. Mas é interessante que às vezes, nós vamos falar daqui a pouco, às vezes as pessoas têm uma alimentação boa, adequada, equilibrada e tem o colesterol aumentado, tem o triglicérides aumentado, não é, Tasca? Então, veja, eu sempre cito um trabalho que tem uma década já que foi feito, que eles estudaram por que os indivíduos morriam da parte cardiovascular e fizeram esse estudo em 55 países do mundo. Certo. Em diferentes religiões, culturas, alimentações, tudo. 48% você morre pela sua carga genética. Carga genética. Padrão genético. Padrão genético. E de mulheres, homens que têm na família infartos ou doenças cardiovasculares, dependendo da aterosclerose, com menos de 45 anos é fator de risco. Mulheres com mais de 55 anos também é fator de risco. Então a história familiar é muito importante. E aí você vai somar a diabetes, vai somar a hipertensão, você vai somar o colesterol, a obesidade, o sedentarismo, a alimentação, a nível bebida da alcoólica, nível de estresse, nível de... Enfim, você vai... Todos os fatores. Né? Então você tem um padrão genético que vai determinar o padrão do seu colesterol. Tá. E se você nascer com um padrão de colesterol ruim, você vai ter esse padrão para o resto da vida, vai receber um carimbo. Você vai ter que tomar cuidado desde cedo. Tanto isso é verdade que tem um tipo de dislipidemia que chama familiar, que o indivíduo tem colesterol de 400, 500, 600 e morre com 27, 28, 30 anos. Hoje em dia... as artérias não aguentam. Top tudo. Hoje em dia se tem tratamento já à disposição, inclusive em nosso país, o Estado põe à disposição esses produtos para esse tratamento desse tipo de dislipidemia. Mas a maioria não é desse tipo, é tratado com produtos que a gente encontra com mais facilidade. Enfim, você tem que estabelecer o seu produto, o seu padrão genético. Depois, você tem que parar de incentivar a aterosclerose. Por exemplo, tabagismo. Um fator assim que dobra o risco de você ter um problema cardíaco. Piora a hipertensão. Você tem o estresse, piora a hipertensão, piora a forma que os vasos respondem à agressão. Você tem o colesterol, e você tem a bebida alcoólica, você tem... Não pratica exercício físico. Sedentarismo, você uso de droga. Então você tem uma somação que facilita com que o organismo não resista ao longo da vida. Né? Tá. Por exemplo, vamos voltar à pressão. Nós temos hoje no Brasil em torno de 40 milhões de hipertensos. 40 milhões. Uma população... 200 milhões de habitantes? Exatamente. Muita coisa. Quase 25%. E sempre, na verdade, né, Tasca, você que é um estudioso e acompanha estatística, isso está subnotificado. Não, 50% a gente não sabe. Eles não sabem que são hipertensos. E os que sabem que são hipertensos e tratam, pelo menos 20% a 30% são controlados, o restante não é controlado, Regina. Então, veja... 20% só? 20 a 30. Nossa Senhora. 20 a 30, vamos supor, 25. Mas não controla porque toma medicamento e não controla ou porque não se trata adequadamente? Porque o tratamento da hipertensão não é só tomar remédio. Primeiro você tem que fazer o diagnóstico bem feito da hipertensão.
A hipertensão arterial é quando o indivíduo apresenta uma pressão acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. 140 é o famoso 14. 14, né? isso. 140 milímetros, que é a pressão maior que a sistólica, e mantido, porque a gente chega a essa pressão no dia a dia, mas precisa ser estabelecido que essa pressão é mantida. Certo. Okay? Bom, primeiro, o indivíduo que tem 145 por 95, ele não vai valorizar para tomar remédio o resto da vida. Ele precisa se conscientizar que ali está começando a caminhada dele para uma hipertensão, para uma pressão cada vez pior e mais difícil de controlar. Primeiro, então, ele tem que se conscientizar que ele está hipertenso. Segundo, hipertensão é multifatorial. Ela pode depender de uma herança genética, mas ela está relacionada com a carga de sal, com estresse, com bebida alcoólica, essa questão do com sal obesidade, é importante, né? com uma série de fatores. Então, ela é multifatorial e que você tem que fazer uma abordagem diferente, não é só tomar remédio. A pressão, se você não controlar bem, ela é mais. Eu sempre digo para meus pacientes o seguinte: a sua pressão vai responder mais ou menos como uma dívida de banco. Se você fingir que você não tem, ela só vai aumentar. Tá. Se você enfrentar, você controla, você quita essa dívida, tudo. Então, veja, qual é a carga de sal que nós devemos ingerir? Para o indivíduo hipertenso, 5 gramas de sal. Para o indivíduo, recomendação da Sociedade Brasileira é 5 gramas de sal. O saquinho tem 1 grama, aquele 3 saquinho. saquinhos só, num dia. 2 gramas vem intrínseco nos alimentos. Então, 5 E gramas. outros alimentos. 5 Até gramas. suco tem. Sal, sódio. Todas essas coisas gostosas de condicionamento, que é molho, que Tudo é tem sal. molho de tomate, molho de pimenta. Imagina a quantidade de sal que não se come por dia, tá? 8 gramas, acima de 8 gramas. Por dia, que as pessoas estão comendo. 8 gramas. 8 gramas. E agora, a hipertensão, ela tem uma ligação direta com a aterosclerose ou não? Tem. Aliás, ela tem uma ligação direta com o infarto. Por exemplo, ela responde por 50%, ela participa de 50% dos infartos. Tá, a hipertensão. A hipertensão. Tá junto. É. Tá. E não precisa ser uma hipertensão. Quer dizer, 50% dos indivíduos que infartam são hipertensos. Mas hipertensão severa ou a hipertensão, não importa o nível dela, uma hipertensão mais leve, vamos dizer assim, podemos falar. Quanto mais isso. severa, pior é, né? Não é Porque claro. a lesão que a gente chama de órgãos-alvos, que é a circulação cerebral, circulação renal, circulação periférica, circulação coronariana, elas são afetadas muito mais rapidamente, dependendo dos níveis tensionais, né? Por isso você classifica de uma forma assim, bem mais acessível, simples, né? Uma hipertensão leve, moderada e grave. Isso, né? leve, moderada e grave. E hoje estão classificando em pré-hipertenso. Pré-hipertenso é um pouquinho antes de ficar hipertenso. Hipertensão é acima de 140 milímetros por 90. 13,5 você pode preocupar, não, tá? Pré-hipertenso. 13,5. 13,5, pré-hipertenso. Se eu medir minha pressão, eu nunca fui hipertensa, mas se eu medir minha pressão e tiver 13,5, eu tenho que me preocupar? Não, você tem que se preocupar sempre. Por exemplo, você deve, a pessoa que não tem nada, que vai ao médico, e tem que ir ao médico pelo menos uma vez por ano, para ver se tem alguma coisa errada. A situação? E muda, né? Em um ano muda, né? Em um ano muda. Né? À medida que nós envelhecemos, a tendência é ganhar peso. A obesidade está relacionada muito estreitamente com a hipertensão. Né? Então, veja, você deve checar, fazer seu segmento, pelo menos se você estiver sano, sadia, uma vez por ano. Se você tiver, por exemplo, hipertensão, você deve controlar no mínimo 2 vezes por ano. Tá. E se a pressão é muito difícil de controle, aí vai ficar a critério seu e do seu médico. Né? Médico. Mas sempre está acompanhando. Sempre está acompanhando. Por quê? Porque a tendência, se você não controlar os fatores de risco, ela é piorar. Tá. Se você não parar o cigarro, se você ganhar peso, se você continuar sedentário, com certeza... Ingerindo muito sal. Diminuir o sal, diminuir a bebida alcoólica, a tendência dela é a inflação, é a dívida de banco. Ela só aumenta. Ela só aumenta. Ela só aumenta. Tá, nós já vamos... Olha, gente, já foi
uma parte boa do programa aqui, né? O Dr. Tasca, ele vai falando, mas é isso mesmo, é ir mostrando para as pessoas a realidade dos fatos, não é isso? Quero convidar vocês a continuarem conosco, eu nem vou falar muito agora, vou falar depois com vocês em relação ao programa Saúde em Seu Lar, o programa de rádio agora também. E peço que vocês continuem aí, que a gente volta em um minutinho. Bem, estamos de volta aqui com o programa Saúde em Seu Lar, com o Dr. Tasca aqui dando um show, né, de dislipidemias, que é o aumento do colesterol, o aumento do triglicérides. Já daqui a pouco vou perguntar para ele qual a diferença desses dois, né? Tem gente, eu tô com triglicérides alto, mas não tem problema não, o colesterol tá bom, né? Não é bem assim não, o Dr. Tasca vai explicar. Mas antes, nós vamos à pergunta de um telespectador, vamos à pergunta do Pedro. Roda para mim, por favor. O que é o colesterol bom e o ruim? A diferença que tem? É o seguinte, por exemplo, o colesterol total, a gente mede o colesterol total, dá um valor. Quando você vai dissociar esse colesterol, dividir esse colesterol, tem um colesterol bom que ajuda a limpar as artérias. Ele tira a gordura das artérias e leva essa gordura para o fígado trabalhar essa gordura. E existe uma gordura que é depositada na artéria, que é chamada LDL, colesterol, que essa é a responsável principal por criação do entupimento das artérias, que a gente chama de placa de colesterol. Então, veja, se você tem um colesterol bom, alto, muito alto, provavelmente você é um indivíduo felizardo na sua vida. À medida que você tem o seu colesterol bom, baixo, você é um indivíduo mais vulnerável para ter doenças cardiovasculares. Ele varre? É como se fosse ele varre as artérias? Ele limpa? Ele limpa, assim. É um lixeiro. É um bicheiro. É um lixeiro. Tá. É um ele lixeiro, passa lá e passa lá e pega o colesterol ruim e leva. Feito? Então, por isso que tem que estar bom. Agora, como é que eu faço para ter esse colesterol, o HDL que nós chamamos, né, Tasca? Alto? Então, tem algumas coisas que você pode... Primeiro é ter a sorte de nascer geneticamente com um gene para ter esse colesterol alto. Já ter a sorte. Ter a sorte, né? Meu Deus. Quando você não tem a sorte, ou quando você tem o seu colesterol HDL, né, normal, você pode ajudar a dar uma melhoradinha através de um pouquinho de bebida alcoólica, né? Vinho? Principalmente vinho. Essa indicação ela sempre é meio problemática para o médico, né? Porque o médico recomenda uma taça, 2 taças de vinho no jantar. E cabe a pessoa que está do outro lado levar isso a sério, né? Não é a garrafa, é 2 a taça. tacinhas. Ou um uísque, né? Ou uma latinha de cerveja, enfim, qualquer bebida alcoólica ajuda a aumentar. Porque ela tem uma função relaxante no organismo. Tá. Isso é um aspecto. Atividade física, o exercício aumenta o colesterol bom, ele diminui a pressão, ele deixa o coração mais preparado para a luta. Tá. Então, o indivíduo que faz exercício, ele tem uma facilidade no relaxamento dos vasos, a pressão se acomodar melhor, mesmo na hora do susto, o coração dele está mais preparado para dar o salto. Entendi. Entendeu? Ele não tem tanto risco. Então, a atividade física ajuda a aumentar o HDL. Fora isso, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, tem estudo feito na Europa recentemente que mostra que o indivíduo que ingere muita verdura, legumes, fruta, eles têm 20%, 22% a menos de infarto e eles não conseguem explicar ainda bem por quê, porque não mexe com o colesterol. Tasca, só o colesterol causa infarto? Então, 50% dos infartos estão relacionados ao colesterol. 50%? O restante a gente chama de risco residual. Então, veja, você não infarta só pelo colesterol. Você infarta por cigarro, você infarta por cocaína. E, aliás, em jovem, 20% a 30% dos infartos em jovens são por uso de cocaína. Uso de cocaína. Primeiro, você infarta por hipertensão, que nós citamos agora há pouco. Você infarta até por diabetes ou não? Por diabetes. A diabetes é uma doença que agride o sistema arterial. Inteirinho. Você explicou aqui no programa, fizemos um programa só de diabetes. Você infarta por
por tensão emocional, por estresse emocional. Então, veja, o colesterol responde por 50%. Tá. O restante chama risco residual, que é uma razão da Sociedade Brasileira de Cardiologia hoje trabalhar muito estreitamente com a Sociedade de Diabetes e Sociedade de Endocrinologia na tentativa de controlar e reduzir a incidência de infarto e das doenças cardiovasculares. Olha, nós fizemos um programa aqui com o Dr. Tasca, agora há pouco tempo, sobre diabetes. Quem não assistiu, pode assistir pelo YouTube. Programa Saúde em Seu Lar, com a doutora Regina Sioff. Entrar no canal do YouTube, que está lá o programa na íntegra, né, sobre diabetes, importantíssimo. Essa doença que o doutor Tasca, aqui há poucos dias, né, nós conversamos sobre diabetes, tá certo? Então tá aí a notícia boa, né, que o programa está no YouTube. Doutor Tasca, vamos aí para a pergunta, roda para mim a pergunta do Bilac. Roda para mim, por favor. Doutor, é só as pessoas obesas que têm colesterol avançado ou as pessoas magras também podem ter? Esse conceito de que somente as pessoas obesas têm colesterol não corresponde à verdade, porque na obesidade o que se destaca não é tanto o colesterol. É o triglicérides, é a hipertensão, são outros problemas, né? Diabetes está bem ligado, o diabetes, né? Tá o diabetes tipo 2, né? 90% relacionado à obesidade, a hipertensão é uma incidência altíssima, o triglicérides, que é outro tipo de gordura, ele está relacionado com o desenvolvimento da aterosclerose, envolvimento do envelhecimento das artérias também, principalmente quando o indivíduo tem o colesterol bom, baixo, certo. Ou quando o indivíduo é diabético, esse triglicérides ele é deformado nessas pessoas, então ele é altamente agressivo. Então, qual que é a diferença para as pessoas entenderem, né? O colesterol é um tipo de gordura, né? Exatamente. E o triglicérides é um tipo de gordura, é isso? É isso aí. Por exemplo, existe mais uma diferença? Não, pior é o colesterol. Ele é tão perigoso, vamos dizer assim, até mesmo em questão dos infartos, que você falou que é responsável por 50%, o triglicérides é tão perigoso quanto o colesterol, não? Em alguns tipos de paciente, esses que eu falei agora, tá. Os diabéticos, ele é extremamente perigoso, tanto que a gente chama, quando o indivíduo tem diabetes, pressão alta e triglicérides alta e colesterol, quarteto infernal, né? Quarteto não, aí é muito azar, né? Não, tá? Infernal. Pelo amor de Porque Deus. você tem que tratar a doença básica, que é a obesidade. Então, né? aqui respondendo ao Bilac, magros também pode ter problema. Não é magros, isso? É independente, né? Porque o colesterol você tem muito a ver com a herança. Com a herança que você tem. Com a hereditariedade. Tanto que você não consegue tratar colesterol só com medidas não medicamentosas. Ele exige tratamento medicamentoso, exige dieta, exige exercício físico, exige mudança de estilo de vida. Tasca, mesmo com colesterol, vamos dizer, está alto, tem um LDL mais alto, tem um HDL até que, vamos dizer, razoável, você indica já só dieta com exercício, com tudo, ou você já indica medicamento? Então, veja bem. Como é que é a conduta quando hoje? você olha um indivíduo com colesterol alto, você tem alguns parâmetros básicos, né? Sim. Uns parâmetros básicos. Mas vamos lá. Esse olhar só para o colesterol, ele não é mais suficiente. Então, veja, você tem que olhar para o colesterol, você tem que olhar para a hipertensão, você tem que olhar para o tabagismo, para o diabetes e... É lógico, você vai olhar para o sexo, para a idade, mas o sexo e a idade você não muda. Sim, então, os fatores que fixo. você muda é hipertensão, diabetes, colesterol e tabagismo. Sim. Desses 4 fatores, você tem uma calculadora de risco, onde você estabelece o risco desse paciente, essa pessoa, ter doença cardiovascular, óbito, morte por infarto, por derrame nos próximos 10 anos. Sim. Isso já existe. Então, quando você vai observar... É um sistema no computador que você vai jogando os dados. Os dados, e ele te diz, olha, ele vai ter... Vamos supor, o indivíduo tem
Colesterol tem pressão tal, você calculou em 10% o risco dele em 10 anos de ter doença, morrer por doença cardiovascular. Ele tem risco alto. Acima de 7,5 é alto. Se ele fuma, ele vai para 20%, só para você ter ideia. O cigarro é o único fator de risco que você tira, joga na lata de lixo e não te custa nada. O resto te custa remédio, te custa dieta, te custa emagrecimento, te custa sempre algum sacrifício. Tá. Então, veja, a visão hoje que o médico tem e tem que ter a respeito do colesterol, da hipertensão, do diabetes, é olhar quais são os fatores de risco que estão associados envolvendo esse indivíduo. aquela pessoa. Bom, então, entendi. Isso aí é a visão hoje. Vamos voltar ao colesterol. Qual seria o colesterol de uma mulher adulta, antes da menopausa? LDL, colesterol, que é o colesterol ruim, 130. Tá. Se ela tiver 2 fatores de risco, já cai para 100. Se ela for infartada, já cai para 70. Se ela for diabético, é abaixo de 100. Então, para cada situação do indivíduo, para cada condição, porque se ele tiver um fator de risco só, ele pode trabalhar com um colesterol numa faixa melhor. Entendi. Se ele é diabético, já teve infarto, ele tem que trabalhar com o colesterol ruim, lá muito baixo. Bem baixo. Muito baixo, que vai exigir uma outra orientação dele. Tá. E tudo bem, mas e a pressão? Também a pressão vai acompanhar níveis que sejam compatíveis com os fatores de risco dele. Tá. Então, quais são? A gente fala em fator de risco. Tudo isso que eu falei até agora. Tá. Colesterol alto, pressão alta, diabetes, obesidade, herança, sedentarismo, excesso de bebida. Então, tem tabagismo. Uma tela de fatores de risco que tem os que são que você vai ter que conviver e tratar e aqueles que são retirados da sua vida de uma forma menos agressiva. Menos agressiva. Vamos à pergunta da Maria. Roda para mim, por favor. Doutor Tasca, gostaria de saber como evitar a doença do colesterol. Maria, você evita tratando os fatores de risco para a parte cardiovascular. Fora isso, levando uma vida, um estilo de vida saudável na alimentação, na ingestão de bebida, na atividade física, enfim, mudando o seu estilo de vida para menos carnívoro, mais vegetariana, com um padrão de alimentação mais compatível com uma vida saudável que você encontra. Hoje está bem disseminado esses conhecimentos. Né? Tá. Agora, você não pode deixar de procurar uma avaliação do seu médico para ver os fatores que você não consegue fazer mudança só com o estilo de vida. Por exemplo, o colesterol. Quando você tem um colesterol alto, dificilmente você vai conseguir controlar esse colesterol alto ruim com atividade física e com dieta. Vai ter que ter tratamento medicamentoso. Muitas vezes... Tem medicamentos que aumentam o colesterol bom? Muito pouco. Muito pouco. Que é o colesterol bom, só para você ter uma ideia, Regina, ele é dividido em várias frações. Sim. Então, eles não conseguiram ainda trabalhar muito bem com essas frações. Então, seria o ideal, né? Era o ideal, mas não se tem conhecimento para isso. Tá. Então, vamos parar de correr atrás do colesterol bom e vamos baixar o colesterol ruim. Tá. Entendeu? Então, hoje, a meta é baixar o colesterol ruim. Baixar... Mas lá no futuro, acho que vai ter, né, Tassi? No futuro, porque todas as tentativas deram errada. Tá. De mexer. A não ser um pouquinho de vinho, uma alimentação bem orientada, né? Chama a alimentação a dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta com pouca gordura saturada, gordura trans não entra, entra verdura, legumes, fruta, peixe, carne branca, enfim, uma dieta que a gente sabe que ela é de baixo teor aterogênico. Tá, ok. Vamos já em seguida a pergunta. Roda para mim a pergunta da Arlete. Roda para mim, por favor. Doutor Tasca, eu sou preocupada com o problema da minha pressão, porque hora ela está baixa, hora ela está muito alta. Então eu queria saber o que eu devo fazer para estabilizar a minha pressão arterial. Arlete, quando você tem dificuldade de controlar a sua pressão, você tem que voltar à estaca básica
e começar a olhar o que você está fazendo, como é que você está tratando o seu organismo. Primeiro, por exemplo, eu estou no meu peso bom, eu estou no meu peso ideal. A gente sabe que quando você perde peso, 5% do seu peso, a pressão ela cai bastante, 10 a 20 milímetros de mercúrio de pressão. Então, o peso tem um fator muito determinante na pressão. O segundo é quanto eu estou ingerindo de sal. Ah, mas eu ponho pouco sal na comida. Alguma coisa está fugindo do seu cálculo. Sabe o que é, tá? Só abrindo parênteses aqui, as pessoas não se atentam que tudo que elas comem, esses que você já falou, até o pimenta, um ketchup, tudo, um molho, tem sal. Tem sal. E você tem que procurar reduzir esse sal. Então nós falamos do peso, do sal, da atividade física. Todos esses fatores, eles entram no controle da hipertensão não medicamentosa. Do nível de estresse que você vive, do ambiente que você vive, do ambiente que você trabalha. Eu vou contar só uma história rapidamente. Quando eu fiz um curso de monitorização ambulatorial de pressão, eles mostraram um caso de um cirurgião vascular, que ele passava mal todo dia que ele operava. E tinha pressão normal. E quando eles colocaram o monitor de pressão durante a cirurgia, ele fazia 22 de pressão e passava mal. Isso é estresse? Estresse. Ele precisou largar a profissão de cirurgião. Chama adrenalina. Então, exatamente. Então, veja, vai ter que ver como é que você reage ao estresse, como é que o ambiente que você trabalha, o ambiente que vive, a forma que você está vivendo. Não são só medicamentos, né, Tasca? Não, de As forma pessoas alguma. têm ideia, eu tomo 3 tipos de medicamento, minha pressão não abaixa. Exatamente isso. Tem que voltar. É lógico que existem casos, que eu falei que a dívida vai crescendo, a pressão alta ela vai trazendo transformações do sistema arterial e vai enrijecendo, endurecendo o sistema arterial, até que uma hora os remédios são extremamente potentes, mais difíceis de fazer, de conseguir abaixar para níveis salutares, né? Ô, Tasca, a pressão alta, ela para a gente falar bem claro para as pessoas, ela força, vamos dizer assim, vamos pensar, força as artérias, a parede das artérias e vai machucando, uma forma mais leiga de falar. Ela vai forçando as nossas artérias. Imagine você com uma bomba d'água que você joga para igual um jardim. Aí você resolve lavar a parede da sua casa. Você começa a jogar água lá em cima. Essa bomba tem que fazer cada vez mais esforço. Cada vez mais esforço. O jato d'água sai com cada vez mais velocidade. A mangueira vai enfraquecendo ao longo do tempo. Né? Vai dilatando. Nossas mangueiras, que são as artérias, elas têm uma camada muscular e elas aumentam a camada muscular para manter aquele fluxo de sangue. Então ela vai provocando transformações na parede das artérias que elas são definitivas para a vida. Não só das grandes artérias, mas como as pequenas artérias. E ela vai mudando, vai deixando aquela massa muscular das pequenas artérias cada vez mais fortes. E cada vez a pressão subindo mais. Mas o coração tem que fazer esforço. Aí até começa a pifar. Né? Alguma coisa não aguenta. Ou o indivíduo tem infarto, ou tem insuficiência cardíaca, ou tem insuficiência renal, ou tem um derrame, ou tem uma isquemia cerebral. Alguma coisa não dá certo. Na década de 70, só assim para ilustrar, não se tinha bons remédios para tratar a pressão. Era muito difícil tratar. Os remédios eram muito complicados. Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos de pegar 500 pessoas hipertensas e seguir durante 20 anos, sem tratamento. E eles acompanharam para ver o que acontecia. E acontecia isso que nós estamos falando que aqui. Explicando aqui. Era infarto, era derrame, era insuficiência cardíaca, era insuficiência renal, era doenças arteriais periféricas com gangrena e perda dos membros. Então, veja, poucos chegaram aos 20 anos vivos. Ok. Tasca, nós estamos acabando. Olha, vamos ter que mais um intervalo, temos depois mais um pequeno período aí com o Dr. Tasca, que realmente as informações são muitas.
né? Quero lembrar vocês também agora o programa no rádio, né? Pela Estúdio FM 87.9, toda terça-feira às 10 horas da manhã e reapresentação às quintas-feiras às 22 horas. Temos também Momento Saúde com a doutora Regina Sioff, todos os dias às 8 horas e às 18 horas. E o SOS Saúde com a doutora Regina Sioff, também uma vez por mês em que eu respondo as perguntas das pessoas, né? Então, nós estamos também no canal do YouTube, né? Programa Saúde em Celular com a doutora Regina Sioff, tá? Então, vamos nos informar, vamos nos educar na saúde, porque eu quero sim fazer diferença na sua vida. Volta em um minutinho. Bem, estamos aqui de volta com o programa no finalzinho, um programa gostoso, né? Preocupante, mas é melhor a gente saber do que não saber, né? Depois falar, olha, eu não sabia que era assim, né? Tasca, rapidamente, nós temos algumas perguntas de telespectador ainda, mas eu queria que você falasse rapidamente onde nós encontramos mais o triglicérides de alimento e onde encontramos mais o colesterol, no caso, o ruim aí, vamos dizer. Quais os alimentos? Triglicérides é mais fritura? Não, triglicérides, o organismo, ele tem como fonte, uma das fontes calóricas a gordura. Certo. Para ser absorvido, ele vai quebrando a gordura até pedacinhos pequenininhos que são absorvidos, certo? Em ácidos graxos. Esses ácidos graxos, na corrente sanguínea, eles são transportados com proteína e na forma de triglicérides. Tá. Ou os ácidos graxos são armazenados dentro das células e ficam lá guardadinho. O colesterol, ele entra na composição também das gorduras no sangue, são transportados por proteína, nós conversamos da forma boa, forma ruim, e geralmente é levado ao fígado e lá é metabolizado, né? Então, veja, o organismo trabalha diferentemente essas gorduras. Triglicérides é fonte calórica. Tá. Se você tem, ele precisa de uma fonte calórica e você come 3 vezes mais essa fonte calórica, o organismo vai tentar armazenar. Alguns indivíduos, geneticamente, eles têm uma deficiência que faz com que tenha triglicérides alto. Triglicérides alto, mas muito alto. 2.000, 3.000, feito, são doenças. O diabetes, então. São doenças. Normalmente isso entra no organismo, essas gorduras entram, são metabolizadas, utilizadas. Uma boa parte não tem problema no manuseio dessa. É lógico que à medida que envelhece, à medida que aparecem as doenças, aparecem os defeitos. Você pega um carro novo, ele geralmente não tem defeito, né? Tem alguns recalques aí, mas à medida que esse carro vai sendo utilizado, ele começa a dar uns distúrbios. Eu digo sempre para os meus pacientes que nós vivemos com a nossa saúde até os 40, 45 anos. Depois nós vamos viver com a nossa herança. Se a herança genética for boa, nós conseguimos ir mais algumas décadas. Se ela não for boa, as doenças começam a se expressarem, né? Então... Ok. Vamos então à pergunta da Clara. Roda para mim, por favor. Doutor Tasca, quando que a pressão é considerada alta? Em adulto, é mantida, isso é importante, a pressão mantida acima de 140 milímetros por 90 milímetros. Tem que manter, 140 é a pressão sistólica, que é a máxima, e 90 é a pressão diastólica, que é a mínima. Se ela ficar variando... Variando, pode variar pela atividade física, estresse, a atividade que você está falando. Né, então, muitas vezes varia, né? Varia, é uma das coisas ruins. Se variar entre 12 a 14, é muito melhor que variar de 14 para 16, né? Para 18. Tá. Precisa ver o nível tensional da pessoa, né? Tá. Tasca, é interessante. Vamos pegar uma pessoa que é jovem, que pratica uma atividade física, que tem uma alimentação boa, que não é tabagista, que não é diabético, e tem a pressão alta bem cedo, vamos dizer, numa idade cedo.
Isso aí é só o fator genético mesmo? Não. Você não acha que é a chamada hipertensão arterial essencial, né? Que chamam, nem sei se esse ainda usa esse nome. Esse nome, né? É. O que acontece? Porque as pessoas se perguntam, gente, eu alimento direitinho, eu faço atividade física, eu tô magro, eu não tô gordo, eu não sou diabético, eu não fumo Então, e tenho a pressão difícil de controlar. Quando você tem menos de 30 anos, que você se torna hipertensa, você tem que fazer uma avaliação mais minuciosa, porque você pode estar desenvolvendo uma hipertensão secundária, uma hipertensão que não depende da genética. Por exemplo, você tem um problema suprarrenal, você tem um problema de rim, você tem um problema de tireoide, isso aí pode desenvolver uma hipertensão que não é essencial. Tá. Hipertensão é essencial quando você não tem uma causa definida. Isso. Entende? Você tem multifatorial. Então, veja, quando você herda, você não sabe o que herda. Você pode herdar uma para ser hipertensa e tranquila e como uma hipertensão brutal. Sim. Você pode herdar para responder normal ao sal, ou responder pouco, ou responder muito àquela quantidade de sal. Você pode herdar uma personalidade extremamente competitiva, que você quer resolver 10 coisas ao mesmo tempo, que a gente sabe que esse indivíduo ele é um fator de risco. Indivíduos altamente competitivos, que eles não param, eles são proativos, eles são extremamente... Esses indivíduos, eles são diferentes. Então, veja, como é que é a sua herança? Não é tudo do mesmo jeito, não é carimbo. Então, uns herdam algumas coisas melhor que os outros, ou pior que os outros, o conjunto vai dar uma mistura que você não sabe como ele vai responder para a vida. Tá. Se ele vai responder, se tornar diabético com um pouco mais de peso, se ele vai se tornar hipertenso com um pouco mais de peso, um pouco mais de sal, um pouco mais de bebida alcoólica, e tem indivíduos... O ser humano é muito complexo, né? Complexo. E você vê isso em obesidade. Obesidade não é tudo igual. Tem indivíduos altamente obesos que você vai fazer o exame dele, pressão normal, colesterol normal, triglicérido normal, ácido úrico normal. Não é esse padrão do obeso. O obeso é um indivíduo altamente de alto risco, porque ele pode ter alteração na pressão, alteração no diabetes, alteração no ácido úrico, na coagulação do sangue, ele pode ter tendência para ter tumores e cânceres a mais do que as pessoas normais. E você vê obesos altamente sadios do ponto de vista, né, clínico e tal. É muito interessante. Interessante. Tasca, vamos agora à penúltima pergunta do Elton. Roda para mim, por favor. Olha lá, por que o sal faz mal para a saúde? O sal não é vilão. Não, né? A bebida alcoólica não é vilã. Depende da quantidade que você ingere. Tá. É isso aí. É aquilo que o Dr. Tasca já falou, nós estamos terminando o programa aqui, mas acho que ele falou bastante sobre essa questão do sal. E vamos então para a última pergunta agora, de um telespectador, do Messias. Roda para mim, por favor. Eu quero fazer uma pergunta para você, Dr. Tasca, sobre a pressão alta, colesterol, porque muita gente não sabe ainda o que é a doença, né? Então, passa isso para o pessoal. Messias, você não tem que esperar o sinal de alerta. Todo esse trabalho que a Regina faz com o programa dela, a minha vinda aqui, ela tem um fito, esclarecer, te dar informações. Você tem que prevenir para não remediar. Hoje, você saber se a pressão está alta ou não é muito fácil. Você passeia no domingo aí na praça, tem lá as barraquinhas de medir pressão. Vai lá, senta com calma lá, mede a sua pressão e você vai ficar sabendo. Se você tem a pressão normal, uma vez por ano, se não modificou muito os seus hábitos de vida, você mede a sua pressão. Feito? Se você tem ela no limite, procura um pouco mais de encurtar esse tempo de avaliação. O que você não pode é perder a chance de fazer um diagnóstico preventivo. Quais são os sinais de hipertensão? Pode ser todos e pode ser nenhum. Então, em síntese, pode ser um derrame, um infarto. Já é um sinal pode ser uma horrível. dor de cabeça, pode ser uma vertigem, pode ser uma perda de memória, pode ser um desmaio, pode ser um mal-estar súbito, pode ser uma dor de estômago, pode ser uma pressão no peito. Você tem inúmeros sinais que a pressão vai se manifestar. De rotina, você tem muito pouco.
Normalmente a dor de cabeça não está relacionada com pressão alta, a dor na nuca não está relacionada com pressão alta. Os indivíduos adultos, muitas vezes eles têm dor na região da boca do estômago, eles estão desenvolvendo sintomas relacionados com a pressão alta, que é angina, infarto, mas... Até dor no ombro, né? Essas coisas, elas são difíceis de ser interpretadas pelo leigo. Então, veja, toda essa campanha, todas essas informações têm o sentido de que você ande um pouquinho à frente da sua doença. Que você perceba quando ela está chegando através de método científico e que você vá procurar sua orientação científica para o fato. Tasca, acabou, né? Acabou, prometo que trago outras vezes. Aqui, mais uma vez, um coração nosso. Vamos lá, que, né? Meu esse Deus coração se sobrepondo ao coração. Não, e aí, sobrepondo. E esse coração aí, eu vou te falar, esse tá bom, viu? Tá, não tem diabetes, não tem nada. Esse aí tá bom, graças a Deus. Tasca, muito obrigada, viu, pelo seu carinho com o programa, com as pessoas, com os telespectadores, não só de Poços, como toda a região onde recebe o sinal da TV Poços. Quero desejar a vocês uma semana maravilhosa e conto com vocês aqui na próxima semana para que nós possamos falar de assuntos cada vez mais importantes para fazer diferença na sua vida. Até a próxima semana, claro, se assim lhe permitir. Até lá!